Buongiorno. Uma alegria e satisfação mais uma vez de estarmos aqui nesta manhã iluminada. Un'allegria e una soddisfazione essere ancora qui una volta questa mattina Para conversarmos per dialogare sobre a doutrina espírita sulla filosofia spiritista e que possamos entrelaçar nossos corações. e che possiamo collegarci ai nostri cuori. Vocês conversam com as vossas células? Voi dialogate con le vostre cellule? Creio que 24 horas por dia, né? Io credo che 24 ore al giorno. Estamos aqui diante de uma célula que Siamo chamamos qui dinanzi a una cellula che chiamiamo eucarionte, que são dos seres pluricelulares, che appartengono agli esseri pluricellulari. como nós. Então, tudo que pensamos, Così come noi. Quindi tutto ciò che pensiamo, tudo que sentimos, sentiamo, intuímos, intuiamo, chegam às nossas células, que são 100 trilhões mais ou menos. Mas nós podemos direcionar nossos pensamentos ma possiamo guidare i nostri pensieri para que essas energias direcionadas affinché queste energie direzionate cheguem às nossas células. arrivino alle nostre cellule. Vocês estão sentindo a responsabilidade Sentite pertanto la vostra responsabilità de controlarmos e vigiarmos nossos pensamentos? di controllare e vigilare i nostri pensieri. Vamos aproveitar o gancho da meditação Quindi approfittiamo questo inizio con la meditazione e vamos aqui dar um exemplo muito simples. e diamo un esempio molto semplice. Então vamos fechar os nossos olhos. Quindi chiudiamo i nostri occhi Imaginemos e immaginiamo na nossa tela mental la nostra proiezione mentale, o nosso corpo. il nostro corpo. Vamos imaginar um órgão que queremos direcionar nossos pensamentos. E immaginiamo allora un organo del nostro corpo a cui direzionare i nostri pensieri, Que seja uma célula do coração. che sia per esempio una cellula del cuore. Vamos então agora penetrar no órgão coração para chegarmos a esta célula. Penetriamo allora nell'organo del cuore per arrivare a questa cellula. Vamos então agora direcionar Quindi a nossa melhor energia mental direzioniamo la nostra migliore energia mentale para que esta energia de amor, já que estamos falando de biologia do amor, affinché questa energia di amore, già che stiamo parlando di biologia dell'amore, esteja faceando, tangenciando esta célula stia circondando questa cellula do coração. del cuore. Então, relaxadamente, tranquilamente, Quando rilassiamo, tranquilli, esta energia chega à nossa célula que estamos colocando na nossa tela mental. questa energia arriva alla nostra cellula che mettiamo adesso nella nostra tela mentale, nella nostra proiezione. Vamos imaginar que essa energia esteja agora penetrando na nossa célula. Immaginiamola quindi che penetra nella nostra cellula E vamos imaginar que esta célula está sendo inundada e immaginiamo che la cellula è inondata desta energia positiva de amor, di questa energia positiva d'amore, dando sustentação e equilíbrio, dando sostentamento ed equilibrio, para que através deste equilíbrio affinché attraverso questo equilibrio possamos modificar possiamo, o que está memorizado nesta célula. possiamo modificare ciò che è armonizzato in questa cellula. Agora vamos lentamente, com muita alegria no coração, E ora, lentamente, Voltar. con molta gioia nel cuore, voltar o aqui e agora, ritornare al momento presente, abrindo lentamente nossos olhos em estado
de gratidão e felicidade. aprendo nei nostri occhi in questo momento di gratitudine e gioia. Se fizermos isso pelo menos 2 vezes ao dia, tenho certeza que estaremos nos proporcionando Se facciamo questo almeno 2 volte al giorno, siamo sicuri che staremo propiziando equilíbrio e bem-estar l'equilibrio e il benessere às nossas células. delle nostre cellule. É mais ou menos assim que a medicina dos antigos hindus, E da più o meno antiga così. Índia, Dillo che non serve più. Che nella medicina antica degli induisti, a chamada medicina ayurvédica, la cosiddetta medicina ayurvedica atuava e funcionava muito bem. attuava e funzionava molto bene. Quem faz esse trabalho com muitos bons resultados Chi realizza questo lavoro con buoni risultati é o Dr. Deepak Chopra, è il dottor Deepak Chopra dos Estados Unidos da América, degli Stati Uniti, com resultados impressionantes até de cura, con risultati impressionanti, que chamamos não de cura, mas de autocura. che chiamiamo non di guarigione ma di autoguarigione. Então vamos olhar para essa célula aqui Quindi guardiamo questa cellula e fazermos uma breve excursão sobre ela, sem muitos detalhes, porque o tempo também não nos cabe. e la commentiamo ma senza molti dettagli a causa del tempo. Só chamaria atenção aqui para 3 estruturas fundamentais Richiamerò la vostra attenzione solo per 3 strutture fondamentali, estudadas pela biologia moderna, studiate dalla biologia moderna, pela epigenética, dall'epigenetica, para que possamos entender como funciona esse mecanismo. affinché possiamo comprendere come funziona questo meccanismo. E o mais impressionante E il più impressionante é que podemos dizer, diante desses estudos, è che dinanzi a questi studi possiamo dire que não somos mais escravos che non siamo più schiavi do código genético. del codice genetico. Cai por terra Quindi cade a terra o determinismo genético. il determinismo genetico. Ou seja, Ovvero. aquilo que trazemos no nosso código genético Quello che portiamo nel nostro codice genetico não é mais uma regra precisa, incontestável. non è più una regola precisa e incontestabile. O que está lá no código genético Ciò che si trova nel codice genetico é um compartimento estanque, paralisado. è un comportamento paralizzato. Podemos ou não ligar este gatilho Possiamo pure o no armare questa pistola, per così dire, pelas nossas energias mentais. verso le nostre energie mentali. Então, só citaria aqui Quindi citerei soltanto o que os biólogos modernos epigenéticos ciò che i biologi moderni epigenetici chamam de o cérebro da célula. chiamano come il cervello della cellula. Em verdade, eles estão apenas In realtà stanno soltanto confermando confermando o que o nosso querido e amado espírito André Luiz ciò che il nostro caro e amato spirito André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos. ci parla nel mondo Evoluzione in 2 mondi, Que a inteligência atua che la intelligenza agisce na membrana do citoplasma. sulla membrana del citoplasma. Existem aqui proteínas Ed esistono qua proteine que captam a energia mental che captano l'energia mentale e outras proteínas ed altre proteine que, através de fenômeno estudado pela física chamado de transdução, che attraverso il fenomeno studiato dalla fisica chiamato di trasduzione transformam uma energia eletromagnética ou impulso eletromagnético trasforma l'energia elettromagnético o impulso elettromagnetico numa energia ou num impulso eletroquímico, físico. in energia o impulso elettrochimico fisico. Por sinal, quem faz isso muito bem E chi fa questo molto bene é a glândula pineal. è la ghiandola pineale.
é uma glândula transdutora, è la ghiandola trasdutrice, para que essa energia chegue, então, no interior da célula. affinché questa energia arrivi dunque all'interno della cellula. E aqui chamaríamos a atenção para duas estruturas. E qui richiameremo l'attenzione a due strutture. Por sinal, vou interromper um pouquinho Anzi, vorrei interrompere un momento e convidar para um estudo mais profundo no dia e invitarvi a un studio più profondo domenica prossima, il 18 novembre. Questo studio verrà fatto presso la nostra sede Sentiero dello Spirito a Milano, in via Niccolò Machiavelli 2. Possiamo darvi anche poi le informazioni, potete visitare il nostro sito sentierodellospirito.it, ma anche quel sito stesso del congresso che è Scienza dello Spirito, dove potersi iscrivere chi vuole partecipare a un seminario con il dottor Rubin di approfondimento su questa tematica. Grazie. Perfeito. Então, chamaríamos a atenção para Quindi richiameremo l'attenzione a duas estruturas fundamentais. due strutture fondamentali. Uma delas é esta aqui que eu estou mostrando, Una di esse è questa che vi indico, chamada de mitocôndria, che si chiama mitocondria, que, segundo a biologia celular, che secondo la biologia cellulare é responsável pela formação de energia è responsabile per la formazione di energia e pela respiração celular. e per la respirazione cellulare. Mas eu vou reproduzir aqui as palavras de André Luiz. Ma riprodurrò qui le parole di Andrea Luiz. Ele nos diz no livro Evolução em Dois Mundos: Lui ci dice nel mondo Evoluzione in due mondi, as mitocôndrias le mitocondrie são acumulações de energia espiritual, sono accumulazioni di energia spirituale, sob a forma de grânulos. sotto la forma di granuli. Os grânulos situam-se nas cristas das mitocôndrias, I gangli si situano nelle mitocondrie, nas cristas mitocondriais. nelle criste microcondrie. Grazie. Mitocôndria. E aí, então, André Luiz nos fala que a mente E allora Andrea Luiz ci dice che la mente transmite ao carro físico que se ajusta trasmette alla macchina fisica, il corpo fisico che si aggiusta, si adatta, ideias felizes ou infelizes. idee felici o no, Ideias felizes ou infelizes. felici o infelici, Equilibrando equilibrando ou conturbando o conturbando a lei de causa e efeito. la legge di causa ed effetto. Portanto, entendemos Pertanto comprendiamo o quão é valorosa a nossa energia mental. quanto sia valorosa la nostra energia mentale. E perguntem-se E domandatevi, o que estamos fazendo com nossas mitocôndrias. che cosa stiamo facendo con le nostre mitocondrie? Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. Ed è una responsabilità molto grande. Mas chamaríamos a atenção para uma outra estrutura aqui importantíssima, Ma richiameremo l'attenzione a un'altra struttura molto importante, que seriam, né? Porque sarebbero? são inúmeras estruturas e cada célula tem duas dessas estruturas. perché sarebbero innumerevoli strutture e ogni cellula ne ha due. Ou seja, são responsáveis essas estruturas pelo equilíbrio da célula. Ovvero, queste strutture sono responsabili per l'equilibrio della cellula Que chamamos de citoesqueleto. e noi li chiamiamo di citoscheletro. O citoesqueleto se compõe de E costui si compone da microtúbulos, microtuboli, filamentos intermediários filamenti intermedi e microfilamentos. e microfilamenti. Os cientistas acreditam, aí poderíamos citar trabalhos de Stuart Hameroff, I scienziati credono, e possiamo quindi citare il lavoro di Stuart Hameroff, que é um anestesiologista norte-americano, nordamericano, e um físico, Sir Roger Penrose. e il fisico Sir Roger Penrose. Então eles fizeram testes administrando anestésicos Hanno compiuto dei testi amministrando anestetici à base de éter e alotano. con etere e... Alotano. Ok. Alotano.
E comprovaram, lógico, a utilização de anestésico, que nós perdemos a consciência quando estamos anestesiados. E quindi hanno comprovato appunto che noi prendiamo la coscienza quando siamo anestetizzati. Interessante que, diante desse trabalho, eles comprovaram que os microtúbulos L'interessante attraverso questo lavoro è comprovare che attraverso i microtubuli também se paralisam. anche questi si paralizzano. Quando se volta a consciência, Quando si riprende la coscienza, os microtúbulos voltam a funcionar, i microtubuli riprendono a funzionare, provando com isso que é nos microtúbulos, provando con ciò che è nei microtubuli, segundo o Dr. Hameroff e Penrose, secondo il dottore Hameroff e Penrose, que a sede da consciência celular che la sede della consapevolezza cellulare está exatamente aí, nos microtúbulos si trova proprio lì, nei microtubuli do citoesqueleto. del citoscheletro. Então vocês estão vendo aqui os chamados centríolos, Quindi vedete qua i chiamati centrilo, que são 9 tripletes, são 9 com 3, ok, che sono 9 di 3 in 3, que daria 27, che compirebbero poi 27 de microtúbulos. di microtubuli. Então isso é apenas uma excursão muito superficial do que teríamos muito mais para falar. E questa è solo una veduta molto superficiale di ciò che possiamo poi approfondire. E para que a gente possa comprovar esses avançados estudos modernos, vamos nos remontar a André Luiz, lá em 1958. E quindi perché possiamo comprendere più approfonditamente queste tematiche, dobbiamo ritornare a André Luiz nel E aí está, temos que ir mais um pouquinho para frente, né? E depois retornar, porque houve aqui uma pequena modificação. Aqui está. Quindi è qui. Célula e Corpo Espiritual, do livro Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, Valdo Vieira, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ali... Não deu tempo de eu traduzir. Bom, paciência. Ok. Oi, já está ali, ó. Princípio inteligente rudimentar. Princípio inteligente e rudimentale, ok. Então nós vamos encontrar isso comprovando que a ciência... Quer dizer, a ciência hoje está comprovando o que André Luiz nos fala, né? Quindi la scienza oggi in giorno sta comprovando ciò che diceva già allora André Luiz. Vejam bem, com o transcurso dos evos, aí não precisa traduzir, que está ali, Quindi non c'è exatamente. bisogno di tradurre perché avete già la diapositiva con il testo. Olha que André Luiz nos fala. Vedete cosa dice André Luiz? Pode ler. Con il passare delle ere sorprendiamo le cellule come principi intelligenti di forma rudimentale, al servizio del principio intelligente nello stadio più nobili degli animali superiori delle creature umane, che si rinnova continuamente nel corpo fisico e nel corpo spirituale, in diverse modulazioni vibratorie, secondo la situazione dell'intelligenza che lo domina, dopo la culla o dopo la tomba. Então André Luiz nos fala que as células já são princípios inteligentes Quindi rudimentares. André Luiz già ci parla che le cellule sono principi intelligenti rudimentali, Ou seja, já há ali uma consciência, uma unidade de consciência. ovvero lì c'è una unità di consapevolezza. E as células vão evoluindo à medida que o espírito também evolui. E le cellule evolvono man mano che anche lo spirito evolve. Então vamos entender que se nós evoluirmos psiquicamente, espiritualmente, Quindi comprendiamo che se noi evolviamo psichicamente e spiritualmente, vamos estar proporcionando aos nossos corpos e às nossas células propiziamo al nostro corpo e alle nostre cellule uma evolução. un'evoluzione. Que coisa maravilhosa. E Allan Kardec fala que a função do espírito E Allan Kardec dice che la funzione dello spirito é intelectualizar a matéria. è intellettualizzare la terra, A matéria. alla materia. Então, à medida que formos evoluindo, o corpo espiritual vai evoluindo, teremos células, obviamente, mais evoluídas. Quindi man mano che il corpo spirituale evolverà, avremo anche delle cellule più evolute. Vamos automatizando nossas células. Quindi così facendo automatizziamo le nostre cellule. Automatismo celulare. E vediamo il testo automatismo cellulare. È dall'attuale dottrina cellulare del mondo che le cellule assumono aspetti diversi a seconda della natura e delle strutture che servono
costringendoci a sviluppare ulteriormente l'assunto per il quale l'intelligenza, influenzando il citoplasma, che è, in definitiva, l'elemento interstiziale di collegamento delle forze fisio-psicosomatiche, obbliga le cellule al lavoro di cui ha bisogno per esprimersi, lavoro che, a causa di ripetizioni pressoché infinite, diventa perfettamente automatico per le unità cellulari che si rinnovano incessantemente nell'esecuzione dei compiti che la vita gli segnala. Perfeito. Acho que André Luiz já traçou o nosso futuro aí, nos mostrando exatamente a importância do quanto a nossa inteligência, a nossa condição mental, moral, vai influenciar o citoplasma. André Luiz ha già tracciato veramente il nostro futuro, di quanto la nostra condizione morale, spirituale, mentale potrà influenzarci. Lembrando, quando falei das mitocôndrias, Ricordandoci che quando ho parlato delle mitocondrie, ali estão nos grânulos mitocondriais lì si trovano i gangli mitocondriali, os registros que trazemos de outras existências. i registri che portiamo da altre esistenze. Para quê? Perché? Para que possamos modificá-las. Affinché possiamo modificarle. Esse é o nosso grande objetivo. Ed è questo il nostro grande obiettivo. Mudar mentalmente, mudar espiritualmente Cambiare e mudar mentalmente, spiritualmente e mudar o corpo. e cambiare il corpo. Quando trazemos os nossos registros nas nossas células Quando portiamo i nostri registri nelle nostre cellule. e vamos mudando esse automatismo. E così cambiando questo automatismo, E com isso, cada vez mais entendemos a importância das nossas crenças e dos nossos valores. e per questo comprendiamo sempre più l'importanza di ciò che crediamo e dei nostri valori. E como diz aqui, eu acho que nós passamos aqui porque está um pouquinho em desacordo, vamos voltar aqui, um minutinho só. Solo un momento. Como diz o Dr. Bruce Lipton, E come dice il dottor Bruce Lipton, dos pais da epigenética, uno dei genitori dell'epigenetica, em seu maravilhoso livro A Biologia da Crença, nel suo meraviglioso libro La biologia del credo, em que ele nos traz essa frase, in cui lui ci porta questa frase, uma frase impactante e marcante para todos nós, que possamos guardá-la. una frase di impatto e molto che si segna. As crenças é que vão controlar o nosso corpo, a nossa biologia. Ovvero, le credenze controllano la biologia. Então ele nos diz aqui Quindi lui dice che studiando queste comunità cellulari sono giunto alla conclusione che non siamo vittime dei nostri geni, bensì maestri del nostro destino, capaci di creare una vita piena di pace, felicità e amore. Então isso é fundamental para o nosso trabalho, E questo è fondamentale per il nostro lavoro, que não somos mais vítimas do nosso código genético. che non siamo più vittime del nostro codice genetico, E sim, poderemos deixá-lo, vamos dizer, paralisados, compartimentalizados. e così possiamo lasciarli fermi, come se fossero dei compartimenti, E com isso promovermos uma vida cheia de paz, felicidade e amor. e così promuovere una vita piena di pace, felicità e amore. Interessante que existem estudos modernos que foram desenvolvidos na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, È interessante che ci sono degli studi moderni sviluppati nell'Università americana Johns Hopkins, em que eles comprovam, estatisticamente, são dois estudiosos, dove comprovano statisticamente, perché sono due studiosi, isso foi publicado na revista Science, e questo è stato pubblicato nella rivista Science, David Tomasetti e Bert Wolgenstein, di David Tomasetti e Bert Wolgenstein, matemático e oncologista, ovvero un matematico e un oncologo, que eles comprovaram que 2/3 dos tumores cancerígenos, che hanno comprovato che 2/3 dei tumori cancerogeni, dizem eles, como materialistas que são, e dicono loro, quali materialisti, são frutos do acaso. sono frutti dell'acaso. Como sabemos que o acaso não existe, o que estaria
por detrás desses 2/3 tumorais. E siccome sappiamo che il caso non esiste, cosa starebbero indietro a questi 2/3 sui tumori? Ou seja, 1/3 dos tumores poderíamos atribuir Ovvero, 1/3 dei tumori avremmo potuto attribuire à hereditariedade, Ok, all'ereditarietà e ao estilo de vida que adotamos. al tipo di vita che adottiamo. E 2/3 dos tumores, E 2/3 dei tumori segundo ele, Segundo eles ele, são fruto do acaso. sono frutto del caso E que não existe o acaso. e che l'acaso non esiste. A que nós poderíamos atribuir? E a quello noi possiamo attribuire, Se não as nossas questões emocionais, se non alle nostre questioni emotive, os nossos pensamentos, ai nostri pensieri, promovendo o que chamamos de uma mutação, promuovendo ciò che si chiama di una mutazione, uma cópia errada do DNA una copia sbagliata del DNA e, consequentemente, e di conseguenza a proliferação tumoral. la proliferazione tumorale. Modificando nossos pensamentos, como nos mostra Bruce Lipton, Modificando i nostri pensieri, come ci fa vedere Bruce Lipton, poderemos, quem sabe, potremo, chissà, nos suavizarmos, diventare più suavi, nos abrandarmos più blandi e evitarmos esta mutação. e evitare questa mutazione, ou pelo menos abrandá-la. o perlomeno diventare più blanda. A ciência hoje, epigenética, a La scienza biologia, oggigiorno, l'epigenetica, está chegando a esse patamar de compreensão. sta arrivando a questo punto di comprensione. Aí está um cromossomo Qui vediamo il cromosoma, dos 46 que cada célula traz, dei 46 che ogni cellula porta, 23 que herdamos de nossos pais e 23 que herdamos de nossas mães. 23 ereditati dai nostri genitori, del papà e della mamma. Vejam que coisa extraordinária, 46 cromossomos de uma célula de 100 trilhões de células. Vedete, 46 cromosomi di una cellula di 100 triliardi. E aqui está a composição do DNA. E questa è la composizione del DNA, Tem um açúcar chamado desoxirribose. che è uno zucchero che si chiama, Desoxirribose. ok? Um grupo fosfato. E bases nitrogenadas, onde estão os nossos genes, I basi idrogenati dove si trovano i nostri geni, que são em torno de 3 bilhões de bases, che sono circa 3 miliardi di basi, perfeitamente encadeados. Adenina com timina, perfettamente concatenati, adenina com timina, ok? citosina com guanina. Então aí está o nosso código genético, que chamamos de um código estanque. Quindi lì si trova il nostro codice genetico che chiamiamo di codice estanche, Podendo ou não se manifestar. potendo manifestarsi o meno. Então, diz o Dr. Bruce Lipton, Quindi dice il dottor Bruce Lipton, non sono gli ormoni e i neurotrasmettitori controllati dai geni che dirigono la nostra mente, il nostro corpo e la nostra vita, ma le nostre credenze. Sì, uomini di poca fede, sono le nostre credenze a comandare la nostra esistenza. muito importante essa frase do Dr. Bruce Lipton, que não somos controlados mais pelos nossos genes. E questa è molto importante questa affermazione del dottor Bruce Lipton, che siamo controllati più dalle nostre geni, Mas sim as nossas crenças. ma bensì dalle nostre credenze. As crenças estão ligadas à nossa personalidade, Le credenze sono collegate alla nostra personalità que compõem a individualidade espiritual. e che compone la individualità spirituale. E diz ele, usando uma frase que muitos conhecem, E lui dice, utilizzando una frase che molti conoscono, frase esta que foi exarada, frase che è stata esarata, nada mais, nada menos que por Jesus. nulla più, nulla meno che da Gesù. Ó homens de pouca fé, Oh, uomini di poca fede. lembram-se disso que está nas Escrituras. Questo si trova nelle scritture. Então, tendo fé, Quindi, avendo fede, tendo convicção, avendo una convinzione,
tendo certeza do futuro que nos aguarda, essendo sicuri del futuro che ci attende, a imortalidade da alma, l'immortalità dell'anima, a reencarnação la reincarnazione e a nossa destinação final, e il nostro destino finale, chegaremos aonde Jesus já chegou, arriveremo dove Gesù è già arrivato. passaremos a ter virtudes importantíssimas, Passeremo ad avere delle virtù importantissime, tais como quali a paciência, la pazienza, a tolerância, la tolleranza, a resignação, la rassegnazione a fé nesse futuro. e la fede nel futuro. Interessante È interessante que, mediante che dinanzi alguns distúrbios, alguns sofrimentos, alguns desequilíbrios, alcuni studi, alcune sofferenze, alcuni squilibri, tendo esta fé no futuro, avere questa fede nel futuro, nós vamos disparar um mecanismo de recompensa cerebral. possiamo far andare più velocemente il meccanismo di ricompensa cerebrale, Que os neurocientistas chamam dove i neuroscienziati chiamano circuito da recompensa, circuito della ricompensa, onde algumas áreas cerebrais importantíssimas, dove alcune aree cerebrali importantissime, que têm uns nomezinhos meio complexos, che hanno qualche nome un po' complesso, vai fabricar e sintetizar fabbricano e sintetizzano dopaminas, serotoninas, dopamine, serotonine, ocitocinas, occitocine, que é o hormônio do amor. che è l'ormone dell'amore. Então, mesmo diante das dificuldades, Quindi dinanzi, anche di fronte alle difficoltà, estaremos felizes saremo felici pelo futuro que nos aguarda. a causa del futuro che ci attende. E isto também é biológico. E anche questo è biologico. Vejam que maravilha. Vedete che meraviglia? Como nós podemos superar as doenças Come com possiamo alegria. superare le malattie, le infermità, come? Com alegria. Con la gioia. Isso me faz lembrar E questo mi fa ricordare os mártires do passado i martiri del passato, que iam para as fogueiras da imolação che andavano verso il rogo dell'immolazione com um sorriso nos lábios, con il sorriso sulle labbra, no seu martirológio. nel loro martirologio. Por quê? Perché? Porque eles sabiam o que lhes aguardava. Perché sapevano ciò che attendeva loro, Que a vida física, material, che la vita fisica, materiale, é efêmera. Que somos espíritos imortais. Efêmera, è passageira. effimera, perché siamo degli spiriti immortali. E aí, como disse, vamos aqui tentar compactar um com o outro, né? Um minutinho só, por favor. Ancora un minuto, per favore. É porque houve aqui... sim, está ali. Ó. Le Então proteine- ele nos fala dessas proteínas. E poi ci parla di queste proteine. Le proteine integrali della membrana permettono che i nutrienti, i rifiuti e le altre forme di informazione siano trasportate da essa. E poi esistono diversi tipi di PIM che si possono Desculpe. suddividere in ricettori ed esecutori. Então são essas proteínas lá na membrana Quindi sono queste proteine là nella membrana que vão fazer essa captação che faranno questa captazione das nossas energias mentais delle nostre energie mentali para que elas sejam então transduzidas, affinché possano essere tradotte, modificadas modificate de um impulso eletromagnético para um impulso eletroquímico, mais material, mais denso, da un impulso elettromagnetico a quello elettrochimico più materiale, più denso, e através de outras proteínas, e attraverso altre proteine essas mensagens serem difundidas para o interior das células. questi messaggi essere diffusi verso l'interno delle cellule. Então o Dr. Bruce Lipton ele diz aqui, ó, Quindi il dottor Bruce Lipton dice: il comportamento biologico può essere controllato da forze invisibili, incluso il pensiero. e aqui está a chamada proteína de integração da membrana, E qui vediamo la cosiddetta proteina
di integrazione della membrana. Aqui vocês estão vendo a membrana citoplasmática. Qui vediamo la membrana citoplasmatica. E se vocês observarem bem, E se osservate bene, nós temos aqui umas estruturas aparentemente estranhas abbiamo delle strutture apparentemente strane coladas a essas proteínas. attaccate a queste proteine. Exatamente é esta estrutura que denominamos de citoesqueleto. Esattamente questa proteina che denominiamo citoscheletro. Então, queridos companheiros, Quindi, cari compagni, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esse estudo, no dia 18 estarei de volta lá da Suíça. se volete approfondire più questi studi, il 18 rientrerò dalla Svizzera. E creio que a grande mensagem foi dada, foi transmitida, Per stare con voi, perché credo che il grande messaggio comunque è stato trasmesso, provando a ligação do provando espírito i legami dello spirito através da mente, attraverso la mente, das nossas crenças, il nostro credo, le que nostre podem credenze, ser modificadas, che possono essere modificati, para que essas energias cheguem às nossas células, affinché queste energie arrivino alle nostre cellule, não energias turvas, sombrias, non energie d'ombra, movidas pela ira, pela cólera, pela mosse mágoa, della ira, della collera, del rancore, del magone, que irá desestruturar a célula, che potrà distrutturare la cellula, desequilibrando-a squilibrandola e acionando os mecanismos que estão ali no código genético. e azionando i meccanismi che si trovano lì nel codice genetico. Em contrapartida, E in contrapposizione poderemos direcionar energias positivas movidas pelo amor, potremo direzionare energia positiva verso l'amore, e não se esquecendo que o amor começa em nós, senza dimenticare che l'amore inizia in noi stessi, sermos humildes essere umili, para compreendermos quem verdadeiramente somos, per comprendere chi veramente siamo, aceitando-nos accettandoci, para a devida transformação psíquica, moral e espiritual que nos cabe. per il necessario cambiamento psico, morale, spirituale che è necessario. Então, encerrando, poderíamos dizer o seguinte: Concludendo- podemos sim Concludendo, possiamo dire così: ser possiamo felizes através da lei do amor. essere felici attraverso la legge dell'amore. Muito obrigado. Grazie.